Bom, mas ainda tem... Gente, silêncio aí, por favor. Bem-vindos ao Mosh News. Voltando com o Lipe, que nem o Bag Rosenberg e seu jet no choque. Caraca, que imagem impressionante, né, Maíra? Isso foi essa semana no Niterói, na onda do choque, né? O piloto, como a gente falou, Bag Rosenberg, o piloto é um cara conhecido pela galera, ele é experiente pra caramba, e você vê que acidente pode acontecer com qualquer um, né? Até com quem sabe. Ainda bem que o Bag não se machucou, e é impressionante, porque, enfim, uma onda cabulosa e até o jet saiu ileso. Ainda bem. Bom, com isso, vamos à onda da semana. Isso aí, que foi essa pérola do Mike February, né, na África do Sul, cara, que onda de sonho, né? O cara fica mais de 40 segundos na onda, pega vários tubos, e a performance dele, especialmente, né? Tipo, eu acho que é o estilo que todo mundo queria ter numa onda dessas, né? Você fica olhando e fala, puta, se eu faço assim. Com certeza, uma pintura, e ele faz parecer fácil, assim, vai tranquilo, muito lindo, mas vale mencionar a onda do Camaras, que também quebrou em Maresias, tubo em Maresias para ele já é uma coisa que a gente sempre vê nas ondas da semana, mas de layback, Camaras mandou muito bem. Quebrou mesmo, o Camaras, porra, mandou benzaço laybackzão, ele viu que não ia correr, né? Mandou bem. Lembrando, galera, que a onda da semana, como vocês viram aí, é apresentada pela Visla, e quem seguir a Mosh, seguir a Visla Brasil e votar na onda da semana indicando 2 amigos, tá concorrendo a um Long John 3.2, o 7 Seas da Visla. A gente vai sortear um por mês. Um dos nossos telespectadores mandou uma mensagem essa semana e eu não conseguia achar a mensagem do cara, fiquei procurando pra caramba, esqueci o nome dele. Enfim, ele perguntou e eu falei, pô, essa vai ser uma pauta interessante, sobre os patrocínios nas Olimpíadas. É interessante isso, Steven. Vai todo mundo poder usar adesivo e logo nos seus patrocinadores nas pranchas? Então, todos os adesivos de logos não. Basicamente, a regra, né, do COI, do Comitê Olímpico Internacional, é que não pode ter logomarcas e propaganda na Olimpíada. Os únicos logos permitidos são de equipamento. Então, se você tem um tênis da Nike, tem um sushizinho da Nike, não tem como tirar. Eu tenho equipamento. Se você tem uma raquete de tênis ou uma camisa da seleção, tem a marquinha aqui pequena. Não é uma propaganda, mas é uma coisa pequena. Isso é permitido, né? Então, no caso do surf, eles falaram que a marca das pranchas, tipo a Bianca, se é uma Omerric, se é uma DHD, a marca do Shaper pode estar lá. E o Long John, se for o equipamento, tipo da Hip Cool, uma coisa assim, também pode. É meio complicado a Olimpíada. Eu tava lendo agora essas regras do COI, por exemplo, um atleta que é patrocinado por uma marca que for, 9 dias antes dos jogos e 7 dias depois dos jogos, essa marca não pode fazer anúncios com ele, falando, ó, nosso atleta vai pros jogos, ou sei lá, a Hurley botar um anúncio e falar, boa sorte na Olimpíada, John John. Não pode, porque não pode associar uma marca com um atleta perto da Olimpíada, porque já tem os patrocinadores oficiais da Olimpíada que eles querem ter a imagem deles colocada junto com os atletas, né? É meio complicado essa explicação, né? Mas, por exemplo, no snowboard das Olimpíadas de Inverno, os atletas botavam os logos, né, das marcas das pranchas, tipo Burton, não sei o que, no fundo da prancha. Como sempre vai grandão, foi um jeito delas conseguirem esse marketing, essa publicidade, né? E outras marcas se ligaram. Então, por exemplo, a DC, que só fazia tênis e bota, começou a fazer prancha alguns meses antes da Olimpíada para vender a prancha na loja, para poder ter... Falou, ó, a gente tem equipamento de prancha, então todo mundo tinha DC nas pranchas. Então, assim, vai ter alguns logos, mas não é todos como a gente vê no WT. Então, na verdade, não pode, mas algumas marcas aí acharam um jeito inteligente para colocar seu logo e conseguiram, mas que tudo isso ainda pode mudar, né, Steven? Então, existe um burburinho aí, uma galera que disse que ia pedir permissão pro COI para abrir uma exceção pro surf, porque o surf e as marcas são muito próximas. Então, vamos dizer que a Hurley patrocina a seleção brasileira. Então, tanto o Ítalo quanto o Medina tem que ir com uma bermuda da Hurley, da seleção brasileira. Aí você imagina pra Hip Cool, patrocinou o Medina a vida inteira, e na hora que o cara vai aparecer no maior palco de todos, na Olimpíada, ele vai com o logo da concorrente, não é só, não vai usar Hip Cool, vai usar a concorrente da Hip Cool. Então eles disseram que, pô,
nesse caso, vão pedir uma exceção, mas, meu, eu acho muito difícil o COI abrir uma exceção pro surf, entendeu? Que ainda mais é um esporte que tá estreando, né? Vamos ver, quem sabe. Bom, mas por falar em mercado, o Mick Fanning fechou mais 10 anos com a RIF. Cara, mais 10 anos em tempos de Covid para um atleta de surf, esse é um contrato e tanto, né? Sem dúvidas, né, cara? 10 anos. Imagina que delícia ter 10 anos garantido. Ele que já fechou 10 anos ano retrasado com a Ripcool. Então o cara tá muito bem, né? Mas eu acho que se tem alguém que merece é o Mick, né? E no fundo o merecimento não tem nada a ver com isso. Né? A gente sabe que ninguém vai ficar dando dinheiro pro cara porque o cara foi um grande campeão. Ele realmente tem uma imagem incrível na Austrália, no mundo inteiro, né? E a RIF não é boba. Eles devem ter projetos para ele para esses próximos 10 anos. Né? Eu achei uma excelente jogada porque acho que como a maioria dos surfistas, se sair alguma coisa do Mick, eu vou assistir. Então, ele ainda tem valor comercial nesse sentido. Sim, eu fico pensando, Steven, se isso também não é uma maneira de conseguir baratear um pouco o contrato, né? Porque o cara tendo um contrato mais longo, aquele famoso chuta pra frente, sabe? Você faz um contrato mais longo, mas você consegue baratear um pouco esse contrato, porque o cara pensa, 10 anos eu vou fechar. Não sei, não sei nada dessa negociação, mas fico pensando que talvez também seja um jeito de conseguir baratear um pouco o contrato. Certamente, porque ele pode falar, você deve estar, você olha para esse salário hoje, mas pensa quando você vai ter 50 anos ganhando esse salário. Então já não reclama, tá bom pra caramba. Eu na posição do Mick fecharia por um pouco menos, óbvio, ele tá aposentado, cara. Porra. Bom, mas certamente esses contratos vitalícios, quase, né, praticamente, estão cada vez mais raros e legal que ainda existem, né? Alguns pontuais, mas esse mercado tão fragilizado do surf, ainda bem que o Mick conseguiu. Antes da gente falar do WT que tá rolando nesse momento em Narrabeen, a gente tem que falar dos boatos rolando nesses sites de fofocas envolvendo o Gabriel Medina. Ok. Não é uma coisa que a gente curte muito falar, mas tem sido um dos grandes assuntos da semana, né? As desavenças da família Medina, para esses fofoqueiros de plantão. Tem muita coisa sendo dita e escrita, mas com pouquíssimo nenhuma confirmação, né? Isso que eu acho mais preocupante. A verdade é que é uma questão pessoal, cara, que o Gabriel não quer falar e a gente acredita que é super imprudente, né? Ficar especulando sobre a vida do cara, é a vida do cara. O que sabemos, depois de conversar com algumas pessoas próximas do Gabriel, é que o problema não é com a Yasmin, e sim entre o Gabriel e o irmão dele, o Felipe, e os pais dos dois. Isso, toda família tem suas desavenças de vez em quando, né? Vai saber, logo mais tá todo mundo numa boa de novo. Eu só achei super caído, tem uma galera que atacou a Yasmin, a mulher do Gabriel, nas mídias sociais, sabe? Deixa a mina do cara em paz, velho. E deixa o Medina em paz também, cara. Sabe, ele não quer falar, é coisa pessoal e pronto. A última coisa que o Gabriel precisa é a galera fofocando sobre a vida dele aqui no Brasil, enquanto o cara tá lá na Austrália competindo, assim, tipo, nada a ver. Justo agora que ele parece tão bem. Isso que eu ia dizer, Maíra, o casamento, essa mudança de treinador, parece que fez muito bem pro Gabriel, né, cara? Você viu como ele tá solto, ele tá feliz, tava em Newcastle, né? Ele é outra pessoa nas entrevistas, tá bem humorado, falando bastante. Sei lá, a mudança é sempre positivo, né? E eu acho que essa tá sendo ótima pro Gabriel. Eu notei muito isso nas entrevistas. O Gabriel sempre antes era só umas respostinhas desinteressantes, rápidas, querendo sair fora, e agora não, ele tá batendo um papo, fica lá dando risada. Eu realmente senti outra vibe, assim. E a gente tá sempre na torcida, né? A gente espera que essas especulações aí sobre a vida do menino não atrapalhem o desempenho dele na Austrália, que também não parece estar atrapalhando muito, né, Steve? Fala, galera, fazendo um adendo aqui, porque depois que gravamos o Most News, rolaram as oitavas de final, tanto do feminino como do masculino, em Narrabeen. Entre os brasileiros, o Felipe Toledo, depois de um começo de evento muito bom, competiu mal contra o Frederico Moraes, ficou esperando muito tempo uma onda que não veio e perdeu. O Medina continua cirúrgico e atropelou o Caibelli, e ele agora pega o Rookie of the Year até agora, né? O Morgan Siblick, nas quartas. O Morgan, que ganhou do John Florence pela segunda vez seguida, segundo evento seguido. Ele já tinha despachado o John em Newcastle e agora despachou novamente em Narrabeen. Um resultado muito ruim pro John, né, que vinha com uma super hype aí antes de começar o circuito na Austrália. E ele cometeu um erro parecido com o Felipe, ele ficou muito tempo esperando onda. E, enfim, o Morgan trabalhou na borda,
e despachou o bicampeão mundial havaiano. Outra zebra foi a derrota do Ítalo, numa derrota controversa, porque ele fez um aéreo, ele pousou o aéreo e andou um pouco, mas logo depois caiu. Os juízes consideraram que o aéreo foi incompleto, era uma hora lá embaixo, e o Ítalo não avançou, ficou puto, quebrou a prancha na área dos atletas, o que deixou muita gente um pouco surpresa, assim, mas acho que mostra a vontade do Ítalo de não tá só ali sorrindo e curtindo, ele realmente queria ganhar, e acho que é legal vocês colocarem a sua opinião. Vocês acharam que os juízes erraram ou acertaram ao considerar esse aéreo do Ítalo não completo? Terminando o round, o Iago Dora continua correndo pelas beiradas, quebrando. O Rabbit Bartolomeu chamou ele de um dos melhores aeristas do mundo, depois do Felipe e do Medina e do Ítalo. Ele falou que o Iago é o próximo cara. E o Jadson, que vinha embalado, né, perdeu para o Ethan Ewing numa bateria super devagar, muito lenta. O próprio Ethan falou depois da bateria que sentiu quase envergonhado de ganhar aquela bateria porque foi horrível. Entre as meninas, a nossa única representante, a Tati Weston Webb, passou pela Nikki Van Dyke e agora pega a Sally Fitzgibbons nas quartas. A Tyler Wright perdeu nas oitavas para Joanne Defay, mais uma zebra, né? A Tyler que também não foi muito longe em Newcastle e agora perdeu nas oitavas em Narrabin, já não está desenhando um ótimo começo de ano para ela. As sempre favoritas Steph e Carissa continuam no páreo, o que dificulta para Tyler, né? E é isso. Na próxima edição do Munch News a gente vai trazer tudo sobre essa segunda etapa da perna australiana do WT. Lembrando que esse ano tem uma novidade acompanhando o Tour, cara. Você já viu aquela série do Netflix, Dirigir para Sobreviver, Maíra? Não, ainda não assisti essa. Então, tô curiosa. Eu adorei essa série, eu sou viciado, já vi 3 temporadas, né? Eu vejo assim, uma semana. Basicamente, algumas equipes de filmagem que seguem a Fórmula 1 durante o ano inteiro. Seguem algumas equipes, os atletas vão vendo quais que são os dramas que estão rolando, quem que tá ganhando, quem que não tá ganhando. E a Fórmula 1 tem uma estrutura muito parecida com o surf, né? São várias etapas espalhadas pelo mundo durante o ano e no final do ano quem chegar lá liderando é o campeão. Quer dizer, antes da gente ter essa final entre aspas, era mais ou menos assim. E agora essa mesma produtora que fez essa série para Netflix está acompanhando o circuito mundial, né, da Excel, e vai fazer uma série. Eu acho que vai para a Apple, não sei se vai para Netflix, mas enfim, eles estão seguindo todo mundo e com acesso, parece que liberado total, assim, eles conseguiram colocar câmeras dentro da sala dos juízes. Parece que os juízes reclamaram, ficaram putos, não queriam, mas o contrato deles diz que eles têm acesso a tudo. Eles botam o microfone e ficam ouvindo você falar com o teu treinador, você xingar seus adversários. Pelo menos da Fórmula 1 você vê isso, assim, cara. Você fala, não acredito que os caras tiveram acesso a isso, sabe? Um piloto xingando o outro e tal. Eu acho que vai ser bem interessante. Cara, vai ser muito interessante. E tô curiosa aí pra ver como é que vai ser essa cobertura dos brasileiros, com a diferença de língua, né? Claro. E quem que eles vão escolher pra serem os bandidos. Os bandidos não, né? Os vilões e os mocinhos. Porque eles fazem muito isso, né? Eles não estão só, não é uma cobertura jornalística. Então eles vão criando essas storylines, né? E tipo assim, um cara vira meio que o vilão e o outro cara vira o bonzinho. Você acaba torcendo pra um cara, do jeito que eles colocam isso, né? Então vai ser curioso ver quem que eles vão colocar como competidor carrancudo, que usa de qualquer coisa pra poder vencer, quem que é o bonzinho, não sei. Eu sei que eu já vi umas imagens dos caras seguindo o Kano Igarashi, né? E esse cara já é queridinho da América e do Japão. Então, eu acho que vão colocar ele de bom moço. Ele vai ser o mocinho, com certeza. Bom, eu curti muito, como te falei. Façam suas apostas. Quem vai ser um mocinho, né? E com isso, vamos ao Moist Indica dessa semana. Já falamos em Netflix, então vamos continuar nessa plataforma. O nosso dica dessa semana é o documentário Seaspiracy, que é basicamente... Você assistiu, Maíra? Não, ainda não assisti, mas já ouvi muito a galera falar e parece que é bem maneiro, né? É um documentário que investiga a pesca no mundo. Enfim, é difícil de assistir, viu? Ainda mais quem gosta de comer peixe. O negócio basicamente chega a uma conclusão que não existe pesca sustentável. O ser humano já pescou tanto, tá? Todas as espécies estão tão próximas do fim, né? Que a ideia de que a gente tem pesca sustentável é um absurdo. A gente achar que está comendo atum e não está colaborando para a extinção dessa espécie, né? Então, assim, a gente surfista, a gente usufrui do oceano, acho muito
importante a gente assistir para entender em que estado que está o oceano, né? Muito se fala de poluição, de plástico, que isso é realmente muito nocivo, mas tem todo um lado que pouca gente fala, que é a pesca, né? A predatória, esses grandes navios pesqueiros chineses ou de onde que sejam e vão para águas internacionais e fazem aquelas redes de arrasto. Isso aí tem um impacto muito maior no oceano do que canudinho, entendeu? Que a gente fica evitando usar canudo, que também tem que evitar, mas que o buraco é muito mais embaixo e que a gente está ignorando essa questão da pesca, né? Enfim, vale a pena ver, pelo menos algumas questões levanta, certeza. Eu acho que é um assunto bem polêmico, porque quando se trata, né, não como carne e tal, é um assunto que eu sempre falo, se você não come carne por essas questões do meio ambiente e tal, mas eu como peixe. E eu sempre levantei isso, assim, eu não sou vegetariana, não tô aqui sendo hipócrita, mas é uma questão que eu sempre trato, assim, mas a pesca é muito predatória, então o discurso nem sempre fica, né, amarrado como um todo. Então é isso, ficou aí a dica pra semana e chegamos ao fim de mais um Moist News. É isso aí, galera, até semana que vem. Até semana que vem. Valeu. Valeu.